Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Celso Ramos da plataforma Gonçalves Dias. Sejam bem-vindos a mais uma aula para você que está aí acompanhando, está estudando para o Enem. Nós vamos agora começar a responder aqui a nossa questão de biologia do Enem. E essa questão da nossa apostila da plataforma Gonçalves Dias, nós temos um aqui que fala de cadeia alimentar. Então, preste atenção, olha só. Em um ecossistema é observada a seguinte teia alimentar. Então, observa que eu tenho uma teia, a gente começa a analisar a teia alimentar a partir das algas, olha só. Lembrando que na teia alimentar eu tenho várias cadeias alimentares interligadas. Então, eu tenho aqui, ó, o indivíduo que vai servir de alimento, ele parte a seta dele para o indivíduo que se alimenta dele. Por exemplo, eu tenho aqui os insetos que se alimentam de algas, tá? Então, eu vou ter uma setinha da alga para o inseto que serve de alimento para o peixe e o peixe que serve de alimento para a ave, né? Então, eu tenho várias teias interligadas. Ele está perguntando o seguinte: o menor nível trófico ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de quem? Então, para eu responder essa questão, eu preciso entender o que é nível trófico. Preste atenção como é que a gente analisa uma cadeia alimentar. Imagina uma cadeia alimentar sendo formada aqui pelo capim, que serve de alimento para o grilo que serve de alimento para o sapo, que serve de alimento para a cobra e que serve de alimento para a siriema. Então, a setinha parte de quem está sendo comido para quem se alimenta. Então, quem são esses indivíduos? Todos eles, observa que todos eles vão servir de alimento para fungos e bactérias, porque todos eles, quando morrerem, vão sofrer decomposição. Tá? Então, o capim, que está na base da cadeia alimentar, ele é o considerado produtor, porque ele produz o seu próprio alimento, ele promove a fotossíntese. E, consequentemente, gente, ele pertence ao primeiro nível trófico. O grilo, o sapo, a cobra e a siriema, todos eles são consumidores. Só que o grilo, ele é um consumidor que a gente considera como herbívoro, porque ele se alimenta do capim, que é produtor. E quem se alimenta do herbívoro, olha só, são os demais consumidores. No caso aqui, eu tenho, todos eles são considerados carnívoros, tá? Esse é o hábito alimentar. Com relação ao nível trófico, quem está na base da cadeia alimentar é considerado produtor, tá? Quem é herbívoro, ele é um consumidor, só que é o primeiro consumidor, é o consumidor que se alimenta do produtor. A gente diz que ele é consumidor primário, ou consumidor de primeira ordem, tá? O sapo, ele vai ser o consumidor secundário, porque ele se alimenta do consumidor primário. Já a cobra, ela vai ser a consumidora terciária, porque ela se alimenta do consumidor secundário. E a siriema vai ser o consumidor quaternário, tá? Então, cada indivíduo desse pertence ao nível trófico. Quem está na base da cadeia é o primeiro nível trófico. Quem é consumidor primário é do segundo nível trófico. Então, tomar cuidado com essas confusões, tá? Aqui nós temos o terceiro, quarto e o quinto nível trófico. Então, observa que consumidor primário, ele é do segundo nível trófico, tá? Quem é consumidor secundário é do terceiro, tá certo? E aí, gente, ele pergunta qual é o menor nível trófico ocupado pelas aves, tá? O menor nível ocupado pelas aves é aquele do qual elas participam como consumidores de quem? Vamos lá. Se as aves, olha só, se as algas servirem de alimento para os insetos, ela é o primeiro nível trófico, os insetos vão ser do segundo nível trófico. Seguindo esse caminho, as aves elas vão pertencer ao quarto nível trófico. Só que ele quer um caminho em que elas possam ocupar o menor nível trófico, tá? Agora vamos ver qual é o outro caminho que ela pode seguir, que ela pode também participar. Se a alga servir de alimento para os copépodes nesse caso será do segundo nível trófico e consequentemente, olha só, as aves seria, se eu voltar bem aqui, ó, os copépodes seriam do segundo nível trófico, os peixes seriam do terceiro e as aves do quarto. Então, ainda não é o caminho em que ela ocupa o menor nível trófico, tá? Agora, se a gente seguir por esse caminho, em que as algas servem de alimento para o
o molusco vai pertencer ao segundo nível trófico e as aves vai pertencer ao terceiro nível trófico. Então, o menor caminho que ela vai, o caminho que ela vai ter lá na cadeia alimentar, em que ela vai ocupar o menor nível trófico, é quando ela se alimenta de quem aí, gente? Ela vai participar como consumidor de segunda ordem, ou seja, ela vai pertencer ao terceiro nível trófico. Então, a alternativa correta, letra B. Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima. Tchau, tchau.